Ano, então na aula de hoje nós vamos ver da página 124 até a página 130. Então, ó, acompanhe com a tia aí a página 124. Quando subdividimos o metro em 10 partes iguais, nós obtemos os decímetros. E ao dividirmos um decímetro em 10 partes iguais, o que nós temos? Então, quando eu pego o metro e divido o metro em 10 partes, cada partinha daquela chama-se decímetro. Quando eu pego um decímetro, ou seja, uma partinha daquele, e divido em 10 partes, nós temos o centímetro. E quando eu pego 1 centímetro e divido em 10 partes, nós temos o milímetro. É o que acontece na régua de vocês, ó. Então, isso aqui, ó, esses maiores são os centímetros. E cada partinha dessa pequenininha aqui, ó, são os milímetros. Então, quando eu vou dividindo, observe que nós vamos chamando essas partinhas de outros nomes. Então, se eu dividir o metro em 10 partes, eu tenho decímetro. Se eu dividir o metro em 100 partes, eu tenho o centímetros. E se eu dividir o metro em 1000 partes, eu tenho milímetro, certo? Então, vocês têm aí a imagem de uma fita métrica que está marcando em centímetros. A régua de vocês marca em centímetros. Nós temos também outras unidades de medida. Ó, o grama, por exemplo. Quando subdividimos o grama em 10 partes iguais, nós obtemos os decigramas. E se dividirmos um decigrama em 10 partes iguais, o que nós temos? Então, vamos lá, ó. Se eu pegar o grama e dividir em 10 partes, eu tenho decigrama. Se eu pegar um decigrama e dividir em 10 partes, nós temos centigramas. E se eu pegar um centigrama e dividir em 10 partes, nós temos miligramas. Então, se eu pegar o grama, dividir em 10, decigrama. Se eu pegar 1 grama e dividir em 100, centigramas. Se eu pegar 1 grama e dividir em 1000, nós temos miligramas. Nós temos também a unidade de medida para litros. Então, se eu pegar, ó, quando eu divido 1 litro em 10 partes, nós obtemos decilitros. E o que é preciso fazer para obter-se 1 centilitros? Então, vamos lá. Se eu pegar 1 litro e dividir em 10 partes, nós temos os decilitros. Se eu pegar 1 decilitro e repartir em 10 partes, eu tenho o centilitro. E se eu pegar 1 centilitro e dividir em 10 partes, nós temos mililitros. Então, olhando o litro agora. Se eu dividir o litro em 10 partes, decilitros. Se eu dividir o litro em 100 partes, centilitros. E se eu dividir o litro em 1000 partes, mililitros. Ok? Então, continuando lá na página 125 agora. Vou propor a apresentação de uma caixa d'água. Junto com o seu grupo, pegue o material que o professor deixou disponível para montar uma caixa em formato de cubo. Lembre-se de que a professora Maria contou a vocês sobre a quantidade de água salgada do planeta. A quantidade de água salgada era 97,2. Lembra que aquele 2 era que nós pegamos a caixa, dividimos em 10 partes e pintamos 2. Usando a caixa montada por vocês, pense com o seu grupo e encontre uma maneira de verificar uma porção de água. Que porção de água é essa? Então, a tia montou a caixa, ó.
tá? A caixinha, ó, colei com fita e dividi a caixa em 10 partes. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes iguais. Quem quiser montar uma caixinha dessa em casa também pode montar, não tem problema. Monta a caixa, divide ela. Depois que nós dividimos a caixa, quantas partes nós temos que pintar para representar a água salgada? Dessa caixa inteira, nós vamos pintar 2 partinhas, que é que está falando lá, ó, depois da vírgula, o 2. Então, nós teríamos que pintar. Deixa eu pegar aqui, vamos pintar, ó. Vou pintar a primeira parte, ó. E a segunda parte. Então, 2 partinhas pintadas, certo? Quem quiser fazer a caixa, pode fazer também, para ver certinho como que fica. Lá na página 126, vocês vão escrever. Um espaço pode desenhar a caixa bonitinha, dividida e pintada. E aonde está escrito, tem as linhas, vocês vão escrever que nós dividimos a altura da caixa em 10 partes iguais. Então, coloquem isso aí. E agora, vocês, além de dividir a caixa em 10 partes iguais, vocês vão escrever também que nós pintamos 2 dessas partes para representar a quantidade de água salgada que faltava. Embaixo vocês têm um quadro valor de lugar, aonde nós temos unidade, dezena e centena e temos décimos, centésimos e milésimos. Então vocês vão colocar o vírgula 2 lá nos décimos, então o 2 embaixo do décimo. E na unidade vocês vão colocar o 0, porque é só o que a gente representou nessa caixa. Nessa caixa eu representei só os 2 décimos. Então, embaixo da onde está escrito décimos, vocês vão colocar o 2. E aonde está escrito unidade, vocês vão colocar 0. Há alguma outra forma de registrar essa porção de água salgada contida em uma caixa d'água? Então, nós temos. Em quantas partes eu dividi a caixa? Eu dividi em 10 partes. Então, se a caixa está dividida em 10 partes, eu vou colocar embaixo da fração. E quantas partes da caixa eu pintei? 2. Então, eu tenho 2 partes pintadas de 10 partes no total. Então, vamos colocar aqui, ó. Podemos representar em forma de fração. Dois décimos. Aí nós vamos colocar, ó. 2 representa a parte pintada e 10 em quantas partes a caixa foi dividida. Então, vocês podem colocar isso aí lá no retângulo que tem na página 126. Na página 127, a maioria dos colegas fez na aula de ontem, mas a tia vai falar o que vocês têm que fazer, para quem não conseguiu acompanhar a aula de ontem.
nós temos um retângulo todo quadriculado, um quadrado, na verdade, todo quadriculado. E nesse quadrado é para representar a quantidade de água salgada e a quantidade de água doce. Então, para representar a água salgada, vocês vão pintar 97 quadradinhos de azul. 97 quadradinhos de azul. E 2 quadradinhos de verde. Vai sobrar um quadradinho em branco. Esse quadradinho vocês vão dividir em 10 partes iguais. 2 vão pintar de azul e vão pintar 8 de verde, certo? Embaixo é para representar numericamente, então nós vamos representar. Nós sabemos, a gente vai pôr de azul lá em cima. O que vocês vão pôr embaixo? Nós sabemos que o número que representa a quantidade de água salgada é 97,2. E o que representa a água doce, então, 97,2 água salgada. E 2,8 água doce. Nós pintamos, na verdade, 97 quadrados inteiros de azul, mais 2 partinhas de um outro quadrado. E pintamos 2 quadrados inteiros de verde e mais 8 partinhas daquele último quadradinho. Certo? Então, agora, lá na página 128, é um jogo. Chama o baralho das frações. Então, vocês vão recortar lá do bloco de jogos a página 8, 9, 10, 11 e 12. Tudo bem? Recortem todas as pecinhas, tá? Separando elas. E aí, nós temos o baralho com representações em desenho, com representações em fração e com representações em números decimais. Certo? Então, ó, a fração significa que o número que está embaixo, em quantas partes o desenho está dividido. O número que está em cima, quantas partes está pintada. O número com vírgula também. A parte que está depois da vírgula representa a parte pintada da figura. Então, ó, a tia vai ler as regras para vocês e aí vocês vão jogar com quem tiver em casa. Então, na primeira etapa do jogo, a primeira etapa vocês vão usar todas as peças menos essas daqui, ó. Tá? Essas daqui é só para a segunda etapa do jogo. Na primeira etapa, retire as cartas do baralho, embaralhar as cartas e dividi-las em partes iguais entre 2 participantes. Decidir qual será o participante que iniciará o jogo. O primeiro jogador coloca uma de suas cartas no centro da mesa. O próximo jogador, se tiver uma peça igual à que está na mesa, escrita ou em outra representação, pode ser com desenho, fica com as 2 cartas. Caso você não tenha, você passa a sua vez. E assim sucessivamente, e ganha o jogo a quem tiver com mais cartas no final. Então, vocês vão fazer até acabar as cartas e ganha o jogo quem tiver com mais cartas no final. Então, essa primeira etapa, o que vocês vão fazer? Ó? Por exemplo, vocês vão embaralhar, ninguém vai ver a cartinha, vai distribuir igualmente para os 2 participantes. Se eu colocar, eu sou uma das participantes, eu coloco essa carta, ó, 7 décimos. Eu vou procurar o desenho ou a fração ou o número decimal que represente o desenho, ó. Vamos ver essa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10 partinhas está dividida aqui, ó, 10. E tem 7 pintadas. Então, se eu colocar essa carta e o meu adversário tiver essa, ele pega as 2 cartinhas para ele. Certo? Então, é como se fosse um jogo da memória. Só que vocês não vão virar a carta, vão colocar. Se eu tenho igual, eu pego. Se eu não tenho, eu passo a vez para o colega. Na segunda etapa, depois de realizar a partida inteira, de terminar a carta, ver quem ganhou, vocês vão pegar essas outras cartinhas também. Agora, essas cartinhas vão estar no jogo. Então, depois de realizar uma partida inteira, a dupla irá avançar para a segunda etapa do jogo. Agora, você vai acrescentar na sua próxima partida os materiais com os respectivos sinais de igual, maior e menor. Ó, igual, maior e menor. Inicia-se novamente o jogo, dividindo as cartas do baralho em fração entre os alunos da dupla. Deixar separados os materiais com os sinais em um montinho no centro da mesa. Então, essas cartas vocês não dividem, deixa separadinho. Decidir quem será o primeiro a jogar. Uma vez decidido, esse jogador colocará uma de suas cartas no centro. O próximo jogador deverá colocar uma carta ao lado dessa que está sobre a mesa. Depois, compará-la e colocar adequadamente o respectivo sinal. Então, o companheiro vai pôr a carta na mesa, você vai pôr outra do lado, outra qualquer. E aí você vai falar se a carta dele é igual à sua, se a carta dele tem um valor maior que o seu ou se tem um valor menor que a sua. E aí vocês vão utilizar esses símbolos de igual, maior e menor. Tudo bem? Realizando essa etapa, vocês vão responder o primeiro e o segundo exercício que estão na página 129 e 130, porque terá que registrar a jogada do jogo que vocês acabaram de realizar. Certinho? Então, eu espero que vocês se divirtam com esse jogo.